É sempre um nervoso começar, meu Deus, que coisa, nunca dá. Por onde começa? Por onde começa uma fala? Pelo café. Na traça é sempre pelo café, a pauta número 1. Nós somos a Traço Companhia de Teatro, criada no ano de 2001 na cidade de Florianópolis e que tem a palhaçaria como linguagem principal de formação, pesquisa, criação artística e transformação social. Por meio dessa série de podcasts, você encontrará nossa fala sobre nossos 3 territórios de atuação com a palhaçaria: território cênico, território hospitalar e território em luta. O projeto Palhaçaria e Territórios de Atuação tem o apoio do edital emergencial SC Cultura em Sua Casa, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina. Você que vê que a vida vem e vai e quer que a gente fique mais aqui. Agentes mandam um brilho no olhar, ha, ha, e um som que faça cócegas pra ti. Tic tic ti, tic tic ti, tic tic ti 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 ti. Eu que vou começar, é isso? Meu bem, você é a mediadora? Ai, sou mediadora, meu Deus! A gente vai falar do que hoje mesmo? Ai, ela não sabe! Agentes do Riso, a alegria que melhora tudo. Um projeto indicado para bebês, crianças, adolescentes, lactantes, adultos e ou idosos, sejam pacientes, familiares, funcionários, frequentadores e ou voluntários de uma unidade hospitalar. A cada aplicação, a solução atua em aproximadamente 300 pessoas. Cada intervenção contém uma composição com 6 palhaças e ou palhaços. O plantão costuma acontecer uma vez por semana e tem a duração de 3 horas. Após atendimentos coletivos, as e os agentes se dividem em duplas e seguem um procedimento padrão de higienização, coleta de informações no balcão de enfermagem, permissão do paciente e tratamento do que está bem. Ao longo de 9 anos de projeto, já contabilizamos mais de 100 mil sorrisos. E não pararemos de sorrir. Eu sou Ana Paula Grigoli, agente Pituca da Rosa, e ser agente do riso para mim é estar a serviço da esperança, da alegria que transmuta, expande, invade, quebra barreiras de comunicação, permite o afeto, se abre ao novo. Ser agentes do riso é estar junto a essa família de palhaços que tanto amo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui no nosso estúdio. Só que não. 7º mês de pandemia, como você está? Picos, né, de emoções, e acho que, como a gente falou antes não, né? Antes, nas conversas entre nós, que como a gente ia muito para o hospital, a gente estava bem e ia lá brincar com as crianças que estavam internadas, hospitalizadas, né, no tratamento de alguma doença. Então, esse momento de casa também foi muito de sentir várias coisas, o corpo pedir ajuda, muitas vezes, no psicológico e também no físico. E acho que ter trabalhado com os agentes do riso, nesse momento, entender esse processo também, como é que esse riso agora pode nos ajudar também no trabalho em casa. Teve uma porta, né? Que bateu aqui, né? Então, a gente vê a importância do riso no processo de cura, num processo como esse que nós estamos vivendo agora, né? O que, na verdade, é o cenário mundial, né? Um processo de cura, de enfrentamentos, mas isso sempre existiu, né? Só que hoje está está dentro das nossas casas, né? O que nos causa certa apreensão, talvez. Mas, com certeza, o processo dos agentes do riso vem ensinando muito a abraçar esse momento. Era o fim do podcast, meu Deus, agora acabou meu roteiro.
Bom, então hoje começamos pelo fim até adentrarmos o início. Só havia Agentes trevas, do riso. então Deus criou a luz. Não sei se eu vou chegar a Deus, mas daí atrás criou os agentes do riso. Olha a autoestima dela! Bom, projeto Agentes do Riso teve seu início, né? Seu primeiro passo no ano de 2011, mas na verdade é um sonho mais antigo do que isso. Ele vem dessa fome por encontrar na palhaçaria diferentes territórios. Então, como companhia, a gente visitava praças, ruas, teatros, comunidades. E o hospital, então, era um território completamente desconhecido, do qual a gente tinha muito desejo de poder visitar e exercitar, né, esse trabalho artístico, esse trabalho de promoção do riso, promoção de qualidade de vida, de transformação. É tudo sempre muito intenso que a gente vive lá. Parte da criação começou muito antes, né? E a gente pensava que para estar lá dentro a gente precisava ter uma base de formação de algum lugar. Então a gente começou a inscrever projetos em editais. Eu lembro de um edital que era para ações socioculturais, que a gente tentou fazer o Agentes, não deu certo. Aí depois a gente tentou em lei, foi inscrevendo, e daí a cada escrita a pesquisa aumentava um pouquinho das referências e a gente ia refinando o olhar, assim, também, para o que poderia acontecer de um trabalho artístico que a gente experimentava nesses lugares que a Débora falou e levar para dentro desse ambiente específico. Aí eu lembro que a gente via o documentário do Doutores e pensava, nossa, será que a gente vai viver essas experiências um dia lá dentro? Que parecia algo assim, nossa, pensado durante, sei lá, a impressão que eu tinha era que era ao longo de um ano filmando, eles pensaram aqueles momentos. Exatamente. Na primeira visita, a gente viveu praticamente tudo aquilo que a gente assistiu no documentário. A cada quarto, a cada encontro, a cada ambulatório. Foi uma linda surpresa, por mais que o ambiente seja algo, digamos assim, de enfrentamento, né? De luta por cura. A gente pôde viver momentos muito mágicos lá dentro, embalados pela arte da palhaçaria. Oi, eu sou a Drica Santos e eu sou a agente Curalina Fosfosol. E ser agente do riso, para mim, é voar muito alto. É ver o mundo numa perspectiva sincera. É entender na pele o que é o amor incondicional. A visita de artistas circenses a hospitais já é documentada há muitos anos. Mas, na década de 80, o trabalho com palhaçaria foi sistematizado nos Estados Unidos pelo ator Michael Christensen. No Brasil, essa prática foi introduzida por um de seus discípulos, Wellington Nogueira, em São Paulo, com o projeto Doutores da Alegria, na década de 1990. E rapidamente se disseminou em outras cidades do país. Como era um ambiente novo, um território novo que a gente queria entrar, a gente teve que chamar algumas pessoas que já eram especialistas nisso, que já tinham vivido esse ambiente hospitalar levando arte, né? Então, para nosso primeiro projeto de formação, para a nossa formação, a gente chama o Wesley Magalhães, que fez parte do Doutores da Alegria durante 5 anos, e a gente já tinha chamado ele para uma amostra, então a gente já tinha um contato, uma relação estabelecida com ele, né? Além do fato de ter um trabalho muito bonito de formação pedagógica na linguagem com Barracão Teatro. E são várias especificidades que a gente tinha que entender como é que funcionava. Então, para a gente era muito importante essa formação. E ela era essencial para começar o projeto Agentes do Riso. Então, a gente decidiu, vamos começar esse projeto, vamos chamar mais gente para estar com a gente e participar dessa formação, né? Então, a gente chamou amigos próximos que trabalhavam com palhaçaria, teatro e circo. E música. E teve essa formação para estar junto com a gente nessa primeira formação do projeto, que teve 10 palhaços e palhaças. Foram 2 oficinas intensivas com Ézio, para depois entrar no hospital. Enquanto isso, a gente iniciou um diálogo
visitas e uma comunicação assim que foi se estreitando com o Hospital Infantil Joana de Guzmão, de Florianópolis. É uma instituição que é referência no tratamento de diversas áreas para crianças e adolescentes no estado de Santa Catarina, então recebe pacientes do estado inteiro. E por ser uma cidade turística, ainda recebe e tem um pronto-socorro, então acaba recebendo ainda pessoas de fora do estado. É um hospital escola também, então tem um movimento bem grande, é um hospital enorme e que foi nos abraçando nesse processo de reconhecimento. Como a gente não sabia nada, e essa formação foi muito importante, a gente tinha em mente que a gente tinha que ter cartas na manga para poder entrar dentro do hospital. E a gente acredita também, né, até hoje, que a gente precisa ensaiar e estar com essa equipe unida, forte, no sentido do exercício palhacístico, dos olhares, da relação. Então, a gente precisa disso estar vivo entre a gente, assim, né? Então, a gente faz treinamento na sala de ensaio até hoje, 10 anos de projeto. A gente se dividia em duplas, cada pessoa tinha mais dois palhaços e palhaças que podiam improvisar, né? Então, a gente criou roteiros entre essas duplas para que elas pudessem ter jogo e repertório juntos, para quando a gente estivesse no hospital, pudesse ser mais fácil jogar e improvisar, né? Então, nesse primeiro ano, teve muito disso. Uma escuta mais afinada e poder entender um pouco seu parceiro, os caminhos para onde a lógica dele ou dela poderiam levar, porque já era muita informação, percorrendo muitos ambientes dentro desse ambiente. E aí, então, o jogo com a sua dupla tinha que estar muito afinado. E você estar em dupla, você também não estar sozinho, né? Então, você tem um suporte ali contigo o tempo todo, além das áreas que a gente atende coletivamente. Bem focado na formação, inclusive a edição fecha com 10 intervenções, que depois a gente estendeu para mais 6. E mesmo essas intervenções, elas aconteciam com esse caráter formativo. O Eze acompanhou algumas delas. Eita! Algumas delas. Várias! Ele acompanhou várias. A gente começou a visitar o hospital, ele pegou o fluxo, digamos assim, para ver onde que ele podia aportar melhor essa condução, e assim fez, né? A gente percebeu que, de algum modo, o repertório, ele tinha criado para nós um lugar de segurança para poder interagir com as pessoas, mas, por outro lado, ele tinha enrijecido um pouco as figuras. E ali foi o primeiro paf que a gente recebeu, pensando na linguagem, né? No fazer palhaçaria. Porque a gente entendeu que eu não chego lá com um produto pronto e acabado. A cena não é o mais importante, né? E começar a entender o que é o estar a serviço, a palhaçaria a serviço de algo, a serviço de alguém, a serviço de um contexto, de um processo de luta, um processo de cura, um processo de resistência. Então, esse primeiro ano realmente foi um grande choque nesse sentido, mas uma chave ali se virou. E a partir dali, então, a gente seguiu esse mergulho, tentando entender como adquirir material, repertório, de modo a colocá-lo a serviço de algo. Eu sou Cassiano Vedana, agente Cacildo, e na formação dos agentes do riso, eu aprendi a aceitar o meu lado ridículo e frágil de ser humano e trazer essa força para o palhaço. Isso melhorou o jeito como eu passei a lidar com a vida. Hoje em dia eu não tenho mais vergonha disso e eu acredito que é isso mesmo que deixa as pessoas à minha volta mais alegres e felizes. Meu nome é Isabela Espigolon, eu sou agente Goiaba e na formação dos agentes do riso eu aprendi o acolhimento, a generosidade, a liberdade e a alegria de estar, ser, trocar, compartilhar e servir. Meu nome é Alan, agente Billy, e na formação dos agentes do riso eu descobri a potência de trabalhar em dupla, de trabalhar ali em conjunto. Aí foi lindo. A gente também chamou nesse primeiro ano a Ivy Luna, trabalhar músicas e afinação, entendendo a música como um recurso muito importante para esse trabalho no hospital.
Até porque dentro de um hospital a gente encontra, além de áreas e ambientes muito diferentes, a gente encontra os pacientes em estados muito diferentes. Então a gente sabia que várias vezes o modo de comunicação ele não se daria por um contato visual. A gente teria que trabalhar outras vias. E dentro dessas vias sensoriais, o que a gente teria? O tato, ele não existe, porque você percorrendo e vindo de fora desse ambiente, por cuidados de asepsia, você evita ao máximo o que se chama de contaminação cruzada, que é carregar coisas de um ambiente para o outro. Olfato e coisas nesse sentido a gente também minimiza muito, porque são ambientes, cada um com sua especificidade. E aí a gente sabia que tinha o visual a ser trabalhado, mas o sonoro também seria muito importante, porque muitos encontros se dariam só nessa relação. E a partir das referências que a gente foi buscando, além de estar no exercício dentro do hospital, a gente foi entendendo, então, quais eram as premissas que fundamentavam esse projeto. A primeira delas foi o aceite, entender o que seria esse aceite da criança, porque no hospital tudo é obrigatório, então entender que esse lugar da arte, da palhaçaria, não seria obrigatório para a criança, seria uma opção da criança viver isso. Quando chegamos num quarto, a gente pede essa permissão e a partir da resposta da criança, a gente faz o trabalho ou não. É bem raro, assim, não conseguir fazer um trabalho, mas acontece também e a gente respeita esse espaço. Uma outra premissa é tratar do que está bem. O que logo se estabeleceu para a gente como um segundo momento dentro desse encontro foi que toda a estrutura do hospital, ela está muito voltada a cuidar do que a criança está sendo tratada. Então, a gente não precisava dar ênfase a essa situação. A gente podia viver o prazer do encontro a partir do que estava bem. O brilho no olho, a vontade que a criança tem e a relação que ela tem com o brincar. E também muito mediados pelos familiares, acompanhantes, funcionários, que quando viam nossa figura, remetiam o imaginário a um momento de leveza e assim, agora a gente vai poder rir. Agora vem o riso, uma coisa completamente diferente do que a gente está vivendo aqui dentro, a tensão. E aí a gente começou a cada vez mais afinar o olhar e a escuta e perceber que dentro disso existem brechas para que você brinque. E a brincadeira, quase como um lugar de equilíbrio, consegue emergir na mesma potência daquilo que está sendo observado e está sendo cuidado. Quase como uma necessidade natural, né? Um processo natural de você equilibrar essas energias. E isso, de algum modo, também nos protege. Porque quando a gente coloca o nariz vermelho e entra num ambiente hospitalar, seja num ambulatório, num quarto, na própria UTI, e você vem com esse nariz à frente, mediado por esse lugar de olhar o que está bem, é o que você olha. Você não fica focado na dor, focado na doença, você fica focado no que está vivo, no que está pulsando. E isso também nos protegia enquanto artistas, enquanto mães, né? Que, enfim, sempre está naquele risco, naquela linha invisível, bem tênue quase, de transpor, às vezes, as questões para a sua vida pessoal. Quando a gente entendeu que a gente tinha que vibrar num estado de presença e de jogo, um estado cômico, o seu olhar também é treinado e conduzido para essa leitura. Crianças ou familiares ou profissionais na hora que entram dentro do quarto vão querer falar com a gente sobre a situação da criança, sobre o tratamento, sobre a doença, né? Então, como a gente transforma isso, não foca nisso, a gente está ali para outra coisa. A gente subverte. Às vezes faz parte desse encontro, mas aí logo se estabelece um jogo de que você não está ali como mais uma pessoa que traz assistência. E nesse sentido, então, a improvisação também é outra premissa que chega como uma das principais ferramentas para poder estar lá dentro. Então, a gente trabalha o quê? A presença dessas figuras, a energia dessas figuras, né, de cada palhaça e palhaço, e o trânsito de diferentes estados,
E a partir disso, desse repertório, né, de sensações, você entra para improvisar, para olhar, entrar num quarto, olhar ele e ver, bom, o que eu vou levantar nesse encontro? Temos uma gama de repertórios já de cenas codificadas e a gente usa elas com bastante frequência, mas elas estão sempre a serviço. Então, elas só são convocadas quando o contexto do ambiente, de algum modo, faz com que a gente vibre numa dessas cenas. Bom, essa cena aqui é perfeita para trabalhar nessa energia, nessa pegada, e assim vai. E tem muitos quartos que a gente não trabalha cena nenhuma estruturada e codificada. A gente quase que cria uma cena nova, vivida a partir daquele encontro. E isso é muito comum mesmo. E às vezes você passa as 3 horas de visita lá dentro, criando cena atrás de cena. Às vezes você cria uma num quarto e consegue experimentar elas em outros, porque os contextos são semelhantes, e aí você vai conseguindo desdobrar ela a partir de novos encontros. Mais do que a gente ter um cuidado com figurino e maquiagem sobre esse imaginário de ter medo de palhaço, a gente aprendeu que o cuidado do olhar era em relação às cores desse ambiente que a gente ia encontrar, a um jaleco branco que era um novo adereço que cobria nossa vestimenta, e também na relação de que a gente, quando preparava um figurino e uma maquiagem, a gente se preparava para se colocar em cena numa distância X do público, num picadeiro, na rua, num palco de teatro, que é uma distância considerável, são metros de distância, né? E agora não, a gente já está dentro de um quarto, quartos com diferentes dimensões, então às vezes você está muito próximo do seu público. Não ter muito pedaço de pele expostas, toda vez vir com roupa limpa, não trazer coisas de casa, porque como é um ambiente que está em tratamento de várias doenças, a gente não pode levar coisas para lá. Então, ter esse cuidado também, quando chegar, também lavar para não levar para dentro de casa. Quando está em atividade, passar álcool em gel é principal para poder mudar de uma unidade para outra, de um quarto para outro. Não tocar nas coisas, então, tipo, não posso tocar numa cama, num banco, numa cadeira, num negócio, depois ir para outro quarto, tocar na criança, ter sempre se eu toquei, eu tenho que limpar, eu tenho que passar álcool em gel, no mínimo. O balcão de enfermagem também, ele é na nossa porta de entrada nas unidades, porque é ali que a gente entende como é que está aquele ambiente durante aquele dia. Se acontecer alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, se tem que passar algum relato específico de cada criança. Ali a gente vê como é que está o ambiente. Não vai no quarto tal que tem criança com medo de palhaço. Assim como existe o desafio também da equipe de enfermagem dizer, eu quero ver vocês fazerem aquela criança sorrir. Cuidar de não deixar os adereços no chão, em cima do balcão, pegar, então tem tudo isso. A gente entra do Hospital Infantil Joana de Guzmão pelo setor de pedagogia. O setor é nosso suporte, é onde a gente conversa sobre os assuntos da palhaçaria lá dentro do ambiente hospitalar, tira as dúvidas, faz perguntas. Nossa madrinha lá dentro é o setor de pedagogia. A Cláudia. A Cláudia conhece o projeto desde o início, sabe do nosso processo lá dentro. É um setor muito forte, muito bonito, que media muitos tipos de atividades pedagógicas, assistenciais e artísticas junto aos pacientes e seus familiares, né, seus acompanhantes. E é um setor muito importante porque nos mantém constantemente atualizados, porque a gente não fazia ideia de como um hospital é uma instituição que se atualiza constantemente em função dos vários cenários que são impostos socialmente, tanto em função de uma organização estrutural na equipe administrativa e modo de funcionamento, como também em relação a viroses, pandemias, epidemias, a todas as questões que são colocadas e que têm um ritmo de mudança e um giro constante. Por causa disso tudo, que agora, por exemplo, na pandemia do coronavírus, atividades extras com as crianças elas foram paradas agora. As atividades artísticas, a pedagogia também não está entrando dentro das unidades, então cada quadro modifica a relação lá dentro e a gente acompanha isso também, né? Estamos ali junto. Às vezes a gente não pode entrar aqui, passam uns 6 meses a gente já consegue entrar porque mudou o quadro.
E assim a gente vai seguindo no fluxo do hospital. A gente sente que o hospital, ele também é um organismo vivo. E nesse momento, então, a gente viveu a experiência de adaptar o projeto para um contexto virtual. Realizamos algumas intervenções, né, por meio de videochamada. E foi uma grande surpresa para nós. A gente não imaginava o tamanho da potência. Nós nos ligamos em rede com outros projetos que trabalham no país. Uma rede de pensar como fazer essas adaptações. E de lá, então, a gente teve esse respaldo para viver o que seria um plantão virtual. Os plantões virtuais aconteceram por meio de uma multiplataforma de comunicação, o WhatsApp. Nele, nós podemos trocar com as famílias informações por texto, áudio, imagens e videochamadas. Além, claro, de emojis, memes, figurinhas, etc. e etc. Nesse momento, quem nos deu um grande aporte ao lado da pedagogia foi o setor de psicologia, que é quem fazia as mediações com todas as famílias com a qual a gente fez esse contato. E foi uma grande surpresa para nós, a gente não tinha ideia da potência que era, de viver cenas, às vezes, assim, ó, de estar na chamada com uma criança interna, de repente ela chama a irmã, e começa a chamar a família, de repente é uma festa, aquela chamada, difícil até de dar um tchau, e fica um vínculo muito gostoso, um afeto muito intenso, com alegria, com o riso, com a improvisação junto, como se a gente pudesse carregar todas essas premissas para esse formato. Então, esse projeto para o hospital, ele não há custo. Ele recebe as atividades gratuitamente. Mas a gente entende que a gente tem que receber por isso, que é a nossa profissão e o nosso trabalho. O projeto Agentes do Riso já foi realizado por meio de campanhas coletivas de financiamento e por meio de leis de incentivo à cultura, municipal e federal. Por meio delas, recebemos o apoio de Unimed Santa Catarina, Laboratórios Santa Luzia, Hospital Bahia Sul, Clínica Imagem, ACIF, Lira Tênis Clube, Endi Brasil Energia e CGT Eletrosul. Nós já tivemos o prazer de contar com a experiência, o carinho e olhar de Ézio Magalhães, Pepe Nunes, Hilary Chaplin, Ive Luna, Del Lembá, Teresa Pecente, Bárbara Biscaro e Sandro Spigolon. A gente trouxe os profissionais da música, que foram muito importantes, que até hoje a gente mantém, porque a gente acredita que é importante a gente ter esse trabalho musical. E depois de anos de treinamento e já com esse olhar dentro do hospital, a gente pega a formação desses artistas e desses palhaços para a coordenação da Traço Companhia de Teatro. Então, é um revezamento entre os integrantes para conduzir os ensaios e as práticas de treinamento. Cada um com sua bagagem artística, então já passou pela mão do Egon, da Débora, por mim, da Paulinha. Algumas vezes entre os agentes também vem um dia da formação. Ele nos deu um novo olhar sobre a arte da palhaçaria. De algum modo, nos permitiu um mergulho dentro desse entendimento de que tipo de riso a gente, como artista, quer provocar no mundo. Porque você lida com um contexto tão sutil que você entende que nem sempre o riso é respondido por meio de uma gargalhada. Às vezes, ele nasce como uma lágrima que escorre. E tá tudo certo. Naquele momento, você viveu uma grande alegria, né? Porque talvez aquela mãe, naquele instante, o que precisava era derramar aquela lágrima. E a gente, então, tem esse exercício de, tudo bem, você está aqui, você precisa derrubar essa lágrima. Eu entendo que isso é uma forma do seu corpo sorrir também. Mas a gente vai embora e sempre tenta buscar aquele sorrisinho de canto de boca ou aquele que transborda nos olhos. Então, tem sido um exercício bem intenso, né, de entender as potências do riso. Que às vezes uma criança ri sacudindo um pé enquanto você canta, ou enquanto você faz uma brincadeira com a sua colega, o seu colega, e sacudindo o pé você está entendendo, bom, ela está rindo pelo pé, é o modo como o corpo está rindo.
E foi uma grande descoberta para nós enquanto companhia, um grande mergulho. Vários lugares que a gente lia sobre, que eram mais ou menos assim, como você concretiza um encontro sincero, um encontro espontâneo, em que você precisa estar inteiro na leitura de várias camadas do espaço, do outro, da temperatura do espaço. Isso tudo tomou corpo dentro do hospital, porque nós trabalhamos em duplas e trabalhamos ao longo de 3 horas. A cada espaço ou ambiente, você é convocado com a mesma energia, com a mesma força, porque você está sendo visto pela primeira vez naquele dia ali. Então, a gente aprendeu que por mais que a gente precisasse estar munido de materiais, a gente precisava muito ter a confiança no parceiro, na parceira, e mais do que isso, também estar inteiro para, antes de propor qualquer coisa, deixar o encontro se estabelecer. Porque esse encontro com a criança, com a família, com o funcionário, que ia te mostrar o caminho, cores, a temperatura e até o sabor do que ia ser essa cena, que a gente fala muito, né, de levar um trabalho artístico. Então, o que ia ser essa cena, o que a gente ia construir juntos. Você está entrando no ambiente que já tem uma situação instaurada. E aí, esses passos todos, essas camadas todas, a gente sente que foram trazendo muita propriedade para a construção das nossas figuras, como agentes. Então, assim, a gente sentiu que, como o riso também se expandiu para várias formas de graça, a gente também conseguiu entender e registrar diferentes lugares de comicidade a partir do centro dessas figuras, dessas palhaças e palhaços que se colocavam lá dentro em exercício. Acontece numa mão dupla. Esse entendimento de que tipo de riso você quer provocar é algo que a gente já discutia dentro da companhia, né? Desde as 3 irmãs, talvez, as 3 irmãs foi um processo muito intenso. A gente compartilha isso no primeiro episódio, né, desse podcast. Então, confere lá se não viu ainda. A gente já vinha desenhando esse entendimento de que tipo de riso, né, a gente vem criando no mundo como artista. Então, é uma pesquisa que a gente joga para dentro do projeto, mergulha profundamente, até encontrar outros lugares, abrindo a leitura, né, de outras possibilidades do rir, do corpo rir. E isso acontece também, por exemplo, na prática formativa da companhia. Esse exercício de viver uma formação com 15 profissionais de diferentes áreas, embora todos da linha cênica, de algum modo, também nos leva a repensar o treinamento dentro da companhia. De algum modo, você consegue viver outras experiências, né, no encontro e no confronto com esses artistas. A gente vai ganhando muita coisa. É um espaço constante de treinamento, que nossas figuras, elas chegam a se concretizar muito desse trabalho dentro do hospital. Ali a gente pode pesquisar tudo, ali a gente consegue pesquisar várias qualidades desses palhaços e palhaças em jogos, em relação, e que é muito legal que a gente joga muito no sim. Lá, como a gente tem 15 minutos de cena, no máximo, 15, 20, e quando alguém faz a proposta, a gente compra, a gente se escuta, aceita e vai, e alimenta o jogo, alimenta o que o outro tem. Isso faz com que a palhaçaria se expanda muito, né? Nesse jogo do sim e da expansão, é quando a gente também sente vontade de algum modo, extrapolar o ambiente hospitalar. E é quando a gente começa a pensar em intervenções para áreas urbanas. Bom, como é que eu levo um pouco desse material, dessa energia para um outro espaço? É quando nasce o abismo. Ele vem de um trabalho de formação feito com ESE inicialmente, em que a gente viveu uma experiência de uma pessoa subir na escada e do alto da escada ela se lançar de costas até cair nos braços de uma rede de palhaços que embaixo esperavam. A partir daí, a gente criou uma sequência de ações e de interações para fazer essa intervenção viver dentro de espaços urbanos, como a rua, calçadões, praças, lugares de muito fluxo de pessoas. Na ideia da pessoa que está ali viver um pouco esse lugar de superação, que é algo que a gente visita com muita frequência dentro do hospital.
O abismo foi uma porta, né, na qual a gente encontrou para poder transpor do hospital um pouco essas ações para outros ambientes. O abismo ele vem como uma brincadeira dentro da figura do louco, que também já falamos no primeiro episódio, né, que veio como uma grande referência no início da nossa pesquisa, pensando nisso, de que quando você está à beira de um abismo e lá você se joga ao desconhecido, é muito provável que você não caia, é muito provável que você voe. E a gente está lá, os palhaços, para permitir que esse voo aconteça. Eu sou Rodrigo Prestes, agente Amanito, e na intervenção O Abismo, eu me sinto assim encantado, vivendo confiança. E me sinto, tipo, maravilhado mesmo de ver a entrega humana. Olá, eu sou Paula Bittencourt, agente Malagueta, e na intervenção O Abismo eu vivo a possibilidade de morte e renascimento. Me desapegar das coisas que não servem mais, não só as minhas coisas, mas ao mundo, ao universo, numa grande rede, né, de desapego, como um adeus a tudo aquilo que não nos serve mais, e retornar ao mundo, renascer de modo mais pleno e com uma nova consciência de mundo e de estar no mundo. Se joga no abismo, sem medo de voar. Eu sou Raiza Muniz, agente Linda Colapso. E na intervenção O Abismo, eu posso ser livre, sonhar e criar um mundo melhor e ver a potência transformadora de cada ser humano. A partir dessa fome de entender que a potência do que a gente trabalhava lá dentro poderia alcançar outros espaços, o espaço fora do hospital também, a gente começou a sentir uma necessidade de compartilhar, contar como era esse trabalho. A gente já fazia juntos algumas noites de palhaçaria, porque essa rede, né, se transformou numa família de palhaços e palhaças. E aí a gente, então, montou o que a gente chama de Gala Agentes do Riso. Meu nome é Lidiane, sou agente Chicosa. E para mim, o Gala foi uma oportunidade de compartilhar com o público o que vivenciamos no dia a dia no hospital. Olá, eu sou Charles Augusto, palhaço macacuenco, e é muito curioso quando a gente vai para o espetáculo de gala, embora todos os agentes tenham experiência em espetáculo de sala, cada um na sua carreira, todos nós tenhamos uma intervenção em grupo, que é o abismo, e todos nós temos convivência entre a gente na rotina em dupla no hospital. Quando a gente vai para gala, para o espetáculo de sala, todos juntos, é muito curioso. A gente precisa reaprender e retreinar focos, dinâmicas de grupo, escuta do outro. E eu acho isso muito curioso, esse reaprender, retreinar, reconquistar. Eu sou Márcio Momesso, sou o agente Boró, o Belo. E sobre a gala, eu quero compartilhar uma sensação que é estar no hospital sem estar no hospital. Foi um momento muito incrível de sensibilidade, de ter a mesma sensação e objetivo de estar a serviço que a gente tem no hospital, mas com o público de teatro. O registro desses materiais está disponível nas nossas redes. Se você ficou curioso, curiosa, você pode ir lá e acessar no nosso canal do YouTube, Os Agentes do Riso, que você consegue ver, não é, né, aquela sensação de estar presencialmente, de voar, de escutar, de ver, de ouvir as músicas, mas você vai ter um gostinho do que a gente vive lá dentro. Além de materiais de autoria do grupo e outros vários conteúdos que nós criamos exclusivamente agora durante o período de pandemia. Tem clipes, coisas muito gostosas para você curtir. Como
desafio também a gente chega a sair do Hospital Infantil Joana Guzmão e também levar essa palhaçaria para outros hospitais. Então a gente chegou a ir para o Hospital de Custódia, aqui em Florianópolis, onde os detentos são compreendidos com pacientes, tem toda uma relação social também nisso, e trabalhava muito com crianças, então como vai ser nesse ambiente? A gente foi chamado justamente para criar esse vínculo afetivo entre o paciente e a família, porque muitas vezes a família abandona, digamos assim, né, as pessoas por todo o contexto que levou elas até lá. Quando nos convidaram, falaram, olha, a gente acredita que a família é a porta de saída desse espaço. E a gente acha que vocês podem fazer diferença nessa construção de vínculo. E a gente chegou a ir para o Hospital de Custódia mais vezes. E realmente a gente viu muita potência nisso, né? Em poder abraçar a família, de criar esses abraços, esses espaços de afeto, enfim, de ressignificar, né, esses lugares. Nosso entendimento, o apelo que esse projeto tem e o alcance que ele tomou, nos fez receber vários outros convites além do Hospital de Custódia. Uma outra unidade hospitalar que a gente consegue abraçar, às vezes, em algumas festividades, é o Hospital Santa Teresa, que fica em São Pedro de Alcântara. Um hospital que hoje é especializado em dermatologia e em outras especificidades também, e que antigamente era muito conhecido por ser um hospital cidade que tratava do que eles chamavam pacientes de lepra. Já atendemos unidades de pronto atendimento na cidade de Florianópolis. Já fomos reconhecidos por algumas instituições como um projeto relevante para a cidade, inclusive pela Câmara de Vereadores. E, como um braço da companhia, ele acaba abraçando outros braços da companhia. Um deles, o Palhaços em Rebeldia, que aí nos proporciona apresentar nosso projeto em fóruns sociais de circo, na Espanha e mais de uma vez na Colômbia, e também uma participação efetiva e direta com o trabalho no Festival Palestina, quando a gente atendeu unidades hospitalares nas cidades de Jerusalém e Nablus, na Cisjordânia. Todo esse material a gente vai apresentar no próximo episódio, no terceiro episódio, quando a gente fala em territórios de luta, é onde a gente vai mergulhar um pouco mais sobre esse abraço ao Palhaço Rebeldia. E mais importante, compartilhar também que foi um grande desafio estar nesse território, né? Especialmente na Palestina. Pós-conflito, foi um conflito intenso, um conflito onde tiveram muitas vítimas em 2014, das quais a gente visitou nessas unidades. E o desafio maior, além de todo esse ambiente, esse cenário de guerra bem colocado, assim, né? Bem apresentado, digamos assim, né? Bem não, mal apresentado, mas, de todo modo, tinha uma limitação da língua, o que nos deixava muito assustados de como lidar, né, com todo o material, mas foi uma grande surpresa de ver como a palhaçaria se comunica, ela se faz, né, rompendo fronteiras. Eu diria abraçando, né? Porque quando fala dessa diferença da língua, na verdade é uma diferença cultural, são costumes muito diferentes. Foi realmente um ponto de virada, de entendimento, o que a palhaçaria pode promover como um encontro. E uma outra coisa de crescimento do projeto também foi que a gente se entendia como doutores e doutoras, de uma referência que a gente pegou externa, né? E agora a gente assumiu que a gente é agentes do riso, não somos mais doutores e doutoras, não estamos nessa hierarquia lá dentro, né? A gente é um agente. Do mesmo modo que tem os agentes da saúde, tem os agentes do riso. Os agentes da espionagem, os agentes da limpeza, os agentes do mundo. Daí eu vou terminar, como eu terminei o outro episódio, falando que a gente gosta muito do coletivo. Muitas pessoas em cena, nos dá prazer e a gente vê a potência que isso é. Mais de 16 pessoas já estiveram com a gente. E essa força do coletivo é maravilhosa. Várias pessoalidades juntas criando um coletivo. É muito lindo. E quero deixar uma imagem que é muito forte para a gente, como tudo reverbera, né? As redes sociais são grandes pontes em que a gente mantém um elo com muitas famílias. Mas
A gente também viaja apresentando nossos repertórios, não só nós, como todos os outros que fazem parte dessa equipe, que tem por característica no projeto ser formada só por profissionais que trabalham artisticamente com a linguagem. Então é muito lindo quando você está viajando, principalmente dentro do estado, né, por hospital ser referência de atendimento para cidadãos catarinenses, que a gente está lá numa cidade do interior e de repente chega uma família e te chama pelo nome. E aí você leva um susto, mas é porque a família senta para te assistir ali na rua, na praça da cidade dela e relembra o encontro que a gente teve lá dentro do hospital infantil, do tratamento, do quanto foi importante esse vínculo, esse respiro, esse afago, esse riso. E aí a gente só aumenta e aquece o coração. Eu sou Alex de Souza, o agente Pamplino. E ser agente do riso, para mim, foi um grande aprendizado, não só como artista, mas como ser humano. Eu sou Marcos Oliveira, agente Guimba, e ser um agente do riso, para mim, foi um momento muito especial. É ampliar a escuta, é estar verdadeiramente a serviço. O projeto Agentes do Riso já contou com o trabalho de Harmônica Arte e Entretenimento, Caroline Dalprá, Rafaela Conte, Júlio Maestre, Cristiano Prim, Michele Monteiro, Diogo Andrade, Vanessa Soares, Cris Maier, Rafa Dias, Duran Sodré, Carla Lins, Alecrim Conteúdo, Camila Petersen, Rafael da Luz, Choete Estúdio, Silvano Barbosa e Municipales Assessoria Contábil. A Traço-Cia de Teatro foi criada no ano de 2001 na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, e desde o início de sua trajetória desenvolve pesquisas teóricas e práticas referentes à linguagem da palhaçaria. Esta configura-se como principal recurso pedagógico de formação e criação, apontando caminhos e nos levando a buscar diferentes territórios. Assim, desenvolvemos uma linguagem própria, pautada no encontro entre artistas e espectadoras e espectadores, na busca de estabelecer uma relação livre, direta, horizontal e potencialmente transformadora. Quer seguir em contato com a gente? Acompanhe-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Traco Teatro. Tem dia que não dá, dia que não dá pra não entediar. Tem dia que não dá, dia que não dá pra não me chatear. Tem dia que não dá, dia que não dá pra não me incomodar. Tem dia que não dá, dia que não dá pra não me enfesar. Porque é assim, eu tenho que encontrar maneira de fazer tudo mudar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Porque só assim nós vamos acabar com esse vírus que chegou pra incomodar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar.
Eu vou me rebelar, mas em casa eu vou ficar. Eu vou